Seja bem-vindo a esse vídeo. Essa aqui foi uma questão bem debatida e comentada na caixinha de pergunta do Instagram. Então, para a gente tentar compreender e explicar um pouco por que essa questão do DEL mais baixo vai impactar tanto na rentabilidade, no retorno do dinheiro ali na atividade leiteira. Tá? Essa daqui é uma ferramenta de curva de DEL para a gente entender como se comporta a produção de acordo com o DEL médio do rebanho. Tá? Então aqui eu coloco 230 dias hoje, DEL atual. Tá? Então ela é editável, né? Então 230 dias de DEL atual. Eu quero colocar uma meta aqui de 170 dias de DEL. Tá? Então a média do pico diário aí de 50 litros, mais ou menos, uma produção média, né? Acredito que não seja muito distante da maioria das propriedades que tem um certo nível técnico no Brasil. Então aqui a composição do gado, o número de vacas, vou colocar o exemplo da caixinha de perguntas de 30 animais e o preço de leite, vou colocar a média de 2024, estou gravando aqui já em 25, né, fevereiro de 25, mas R$2,70 o litro de leite, tá? Então, o que significa essa curva de DEL? Eu coloquei aqui o pico diário. Eu vou dar um print aqui, tá? Vou colocar essa curva de DEL em um outro aplicativo aqui. Deixa eu ver se ele compartilhou. Compartilhou. Tá? Então, o que significa isso aqui? Aqui é o DEL atual da propriedade, então vamos supor uma propriedade que na média está com 230 e eu quero chegar a 170. O que significa? Se eu tenho um DEL médio de 230, a gente vai jogar nessa curva da seguinte forma. Tá? Aqui, deixa eu aumentar. Essa daqui é uma barra da produção de leite. Tá? Então deixa eu virar ele aqui. Te viro, meu amigo. Então aqui no gráfico, essa aqui é a produção de leite, tá? E aqui embaixo a gente vai estar colocando no eixo X aqui é o DEL, ok? Então Y leite, então aqui significa, por exemplo, a vaca está com 0 litro, e aqui é o dia 1 de DEL, né? O primeiro dia de lactação dela. Então logo ali após o parto, essa vaca está produzindo aqui 20 litros, tá? E ela vai chegar no pico de 50, correto? Então, nesse exemplo aqui, o pico vai ser mais ou menos 35, 40 dias. Então, é só para esquematizar, né? Então, a vaca vai fazer um pico de produção, depois do pico ela vai começar a cair. E o que significa essa barra do DEL aqui embaixo, esse eixo de DEL? Conforme a vaca pariu, aqui vai ser a ordem do tempo, está com 29 dias, 57 dias, 85 dias de parida. Então, o DEL... tá? Ele está correndo para cá conforme ele vai aumentando. Então, mas o que significa ser um DEL médio? Tá? Então, eu tenho as vacas parindo aqui no D0 e eu tenho as vacas aqui sendo secas. Tá? Deixei até em vermelho aqui para entender o que? Na média de todo esse período, vacas parindo agora e vacas secando, eu tenho uma média de 27,8. Ou seja, se eu tenho 230 de DEL, aqui a minha média, as vacas estão secando com 460, tá? 460. Então, a média do DEL dá 230. Na curva de leite das vacas que subiram até 50 litros, o DEL vai colocar nessa curva que a gente vai estar com 27,8 litros de leite, tá? Agora, o contrário. Se eu encurtar o DEL para 170, o que acontece? Eu vou pegar as vacas aqui, vou ter vacas com DEL 1 e eu vou ter vacas com DEL de 340. Na minha média, o DEL vai dar aqui. E quando eu jogo nessa média pela curva de lactação para um rebanho que faz o mesmo pico, essas vacas vão estar produzindo na média 33,4. Então, é mais do que naquele caso, quando as vacas vinham até 460
e a média era aqui em 27,8. Então eu estou falando de um mesmo rebanho, de um mesmo potencial genético, de uma mesma alimentação, mas os animais vão estar produzindo mais, simplesmente porque o DEL ele é mais curto. Tá? Então, essa é a questão. Eu preciso fazer o DEL mais baixo, o DEL médio mais baixo, para eu ter as vacas na curva de lactação uma média maior em leite, ou seja, elas estão mais próximas do pico. Então, por isso eu preciso reproduzir rapidamente essas vacas, achar rapidamente as vacas vazias, para a gente manter o DEL médio da propriedade baixo e a eficiência ser maior, a produção ser maior. O outro detalhe, tá? Vou voltar aqui, também qual é a forma de se aumentar a média de rebanho, né? Eu tenho post, tem um vídeo no YouTube também falando sobre eficiência alimentar, que a outra forma seria a gente aumentar a média dos picos, tá? Então a gente sobe aqui a curva também, ó. Então aqui em cima o animal também vai fazer 55, a curva é maior, então a média do rebanho também, ou no caso quem tem uma média menor, tá? Então o que vale entender é essa diferença, tá? Essa diferença entre a média de DEL do rebanho. Então os animais têm esse potencial em produzir mais. Tudo bem, mas e aí, o que se vale em questão de custos? Eu vou pressionar, vou pagar mais visita do veterinário, do assistente, do consultor, vou usar mais protocolos de ATF para estimular mais cios, vou começar a inseminar mais cedo. Vale a pena? Aí aqui fica uma conta, tá? Eu fiz aqui os 230 de DEL atual, vamos supor que seja a situação da fazenda, a gente consiga dentro aí de 9 meses, um ano, colocando pressão de reprodução baixar para 130, a gente vir aqui para os 50 litros, era o exemplo que eu estava usando, pode ser média de 30, de 25, de 40, sempre vai valer a pena, média de rebanho em geral, mas o exemplo nosso era com 30 animais, eu coloquei 2,70 a média de preço ano do ano passado. Fazendo essa conta, ele dá aqui para nós uma conta aqui, ó, por exemplo, somente de diminuir o DEL de 230 para 170 com os mesmos custos fixos, porque a tua vaca vai estar comendo a mesma coisa que ela estaria, tá? Seu rebanho vai estar produzindo 5,6 litros. Isso são 160 litros a mais por dia. Ou seja, um produtor de 30 vacas com 27, como é o exemplo aqui, ele está dando 30 vezes 27,8, 830 litros. Se ele aumentar 167, ele vai para 1.000 litros. Tá? Então, só esse incremento de produção a 2,70, esses 167 litros a 2,70 dá R$450 a mais por dia. R$450 a mais por dia, vezes 30 dias dá R$13.500. Tudo bem, você investiu mais em protocolos, em assistência, mas vão ficar bem longe de você gastar R$13.500 por mês a mais, tá? Só uma conta, a gente fez um custo médio de prenhez, uma propriedade 100% IATF, mantendo taxa de prenhez de 20%, ou seja, serviço acima de 60% e concepção de 35%. A gente conseguiu prenhezes com R$86, com custo de IATF por prenhez no rebanho. Então, se você for ver ali 30 animais, você vai estar fazendo 2 inseminações e meia por mês, precisando emprenhar 2 vacas e meia por mês, né? Põe a média de R$90, 90 vezes 2,5, a gente está falando de R$225 a mais de custo com IATF por mês, 225 por mês contra um faturamento de 13. O sêmen você já ia ter que usar mesmo, enfim. Então, fica essa ideia aí, foi para a gente conseguir explicar um pouco de acordo com aquele questionamento dos stories, tá ok? Então, fica o vídeo, espero ter auxiliado de alguma forma e qualquer dúvida comenta abaixo ou chama a gente lá no Instagram.